o principal derrotado foi o Jair Bolsonaro, sem dúvida. Eu começaria essa análise te dizendo isso, porque eu até mandei um texto para a DAI, no qual eu argumento que o debate em si caracteriza um paradoxo para o Bolsonaro a essa altura do campeonato, porque ele é um sujeito muito limítrofe, porque ele é machista, ele é misógino, enfim, ele não tem propriedade nenhuma. Resumindo, falando português, claro, ele não sabe nada de coisa nenhuma. Fundamentalmente é isso. Então, ele se complicou sobre medida quando ele atacou a Vera Magalhães, ele mostrou toda a misoginia, toda a agressividade e tudo aquilo que a própria campanha dele disse que ele não deveria fazer. Fazendo uma analogia com uma figura futebolística, o Bolsonaro é aquilo que no futebol a gente diz que ele se marca sozinho, entende? A natureza o marca, ele é muito ruim, ele é muito grosso, ele não tem recurso nenhum, enfim. Então, sem dúvida, ele foi o principal derrotado do debate. Tem um estudo já da Datafolha que demonstra isso, que entre os indecisos, o Bolsonaro perdeu, foi o principal perdedor desse debate, e por motivos que são relativamente simples de se compreender, dado o quanto ele é limítrofe, o quanto ele tem problema para se articular, o quanto ele é misógino, machista, enfim, e unidimensional na abordagem que ele traz para cada intervenção que ele faz. Isso posto, eu senti que o Lula estava apático, e eu senti que, de muitas maneiras, ele não reagiu da forma que ele poderia ter reagido quando ele foi confrontado com algumas acusações que, a meu ver, exigiam um pouco mais de energia. De alguma forma, eu acho que a gente precisa abandonar um pouco o clima de festa da campanha, que sobretudo se criou por conta da intervenção dele no Jornal Nacional, que foi genial. Eu fiz um artigo para o 247, no que eu argumento que ele deu uma aula de política e foi nota 13. Então, vindo daquela perspectiva, no qual ele foi brilhante, não poderia ter sido melhor aquilo que ele fez junto ao JN, de alguma forma criou-se um certo clima de festa, de euforia, de alma lavada, de que a gente estaria naturalmente caminhando para talvez para uma vitória em primeiro turno, e eu acho que a gente precisa repensar, gente, essa perspectiva, entende? Eu acho que a gente precisa estar firme e forte para o segundo turno, caso ele aconteça. Me parece que é uma possibilidade bastante evidente a essa altura do campeonato, e, de muitas maneiras, eu sinto que ele precisa estar um pouco mais enérgico, o Lula, entende? Não sei se isso tem a ver com a questão do que se produziu no Jornal Nacional, se, de alguma forma, ele recebeu uma orientação da campanha de que o povo brasileiro não quer que ele esteja agressivo. Nessa medida, eu concordo com isso. A agressividade ou falta de proposta, tudo isso é muito deletério. Mas você não pode ser atacado da forma como ele foi atacado pelo Bolsonaro e não reagir de uma forma imediata, pontual, enfática, enérgica. Você não pode dizer que você respeita uma figura como Ciro Gomes e, em seguida, ouvir o Ciro Gomes dizer que você é um encantador de serpentes. Isso não é aceitável. O Lula é a figura mais densa do país. Ele, de muitas maneiras, está liderando a corrida à presidência da República, e ele precisa se portar de uma maneira um pouco mais enérgica, a meu ver, pelo menos.